Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não inscreveu nesse canal, inscreva no canal, dá um joinha, um like aí para você me ajudar com o canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de hoje para mim e para você ela está em Efésios, no capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 18, aonde a Bíblia vai nos dizer: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com todas orações e súplicas, no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa palavra, meus amados, está falando para mim e para você como nós devemos usar a armadura de Deus. O texto está dizendo para nós colocarmos a armadura para nós resistirmos no dia mau. O que é esse dia mau? É o dia quando nós olhamos com os olhos naturais e nós não enxergamos nada. É o dia qual nós estamos na luta e nós, através da fé, nós temos que enxergar a nossa vitória. Davi passou por isso, Abraão passou por isso, é o tempo onde a Bíblia diz ali em Eclesiastes, no capítulo 3. Há um tempo determinado para Deus fazer todas as coisas, e é o tempo de espera aonde a nossa fé ela é forjada. Aqueles que estão em Cristo, ou eles vão à frente, ou eles vão recuar, ou eles vão crescer, ou eles vão ali ficar paralisados. O inimigo vai conseguir paralisar. Por quê? Porque vão desistir no meio do caminho. Então nós devemos vestir a armadura. E na armadura, aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer para que nós venhamos estar firmes, cingindo os nossos lombos com a verdade. O que é a verdade? Jesus diz ali em João 14,6: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus Cristo é a verdade. Ali em João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus, no momento que ele foi orar pelos discípulos e pela igreja, ele diz: santificai-vos na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, quando você firma na verdade da palavra de Deus, você não é afetado pela circunstância, porque através da palavra você vai enxergar aquilo que Deus diz e não aquilo que o seu olho natural está olhando, está observando. Continua ainda no versículo 14, ó. Vestida a couraça da justiça. Meus amados, esse é o ponto essencial que o cristão tem que entender. Jesus diz ali em Mateus 6,33, para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós devemos compreender a justiça do reino de Deus. E Jesus Cristo, ele é a nossa justiça. Muitas pessoas tentam se justificar diante de Deus por suas próprias obras. Ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, vai dizer: pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie. As suas obras vão dar testemunho se você nasceu de novo ou não, se o Espírito Santo está em você ou não. Mas não é glória sua, é a glória de Cristo, é a graça, é o favor dele que vem sobre a sua vida quando você crê nele e recebe ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feito a justiça de Deus. Ali o capítulo 5 de Romanos vai estar falando que Jesus Cristo, ele é a nossa justiça. Então nós devemos vestir da justiça de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. Ele vive pela fé em Cristo, por acreditar em Jesus, por crer na palavra.
firmar nas Escrituras. O justo vive, meus amados, pela verdade da palavra de Deus. Se Deus está dizendo que Ele justificou você em Cristo, você acredita em Deus. Ali em Gênesis 15:6, a Bíblia vai dizer que Abraão creu em Deus e isso foi acreditado a ele como justiça. A justiça é um crédito por crer em Deus. Quando você crer em Deus, Ele justifica você em Cristo Jesus. Continuando ainda o versículo 15, vai dizer, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia, ela traz paz ao nosso coração. Filipenses 4:7 vai dizer que a paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento. Então, quando você fala da boa notícia, a boa notícia é que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados e aquela pessoa que está ouvindo crê em Jesus Cristo e recebe Ele como único Senhor e Salvador da vida dele, e a paz vem no coração dessa pessoa. Essa pessoa passa a estar em paz com Deus. E não a paz que o mundo pode dar, mas a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Somente essa paz pode trazer tranquilidade ao seu coração. E essa paz só pode entrar no seu coração através do Evangelho, através da boa notícia, quando você crê em Cristo Jesus. No versículo 16, continua dizendo, tomando sobretudo o escudo da fé, com a quais podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Através da fé. Através da fé, nós podemos apagar toda acusação do inimigo, todo o ataque de Satanás contra as nossas vidas, nós apagamos por meio da fé. Quando nós colocamos a fé na palavra, quando nós confiamos em Cristo Jesus. No momento que o diabo acusar você, você declara Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Eu fui perdoado. Deus me justificou em Cristo Jesus. O diabo ele vai acusar a tua mente, ele vai querer apontar o seu erro, mas no momento que o inimigo apontar o teu erro, você fala sobre a justiça de Deus, que Jesus Cristo, Ele é a sua justiça. E a sua fé na obra consumada de Jesus dá vitória sobre o ataque do inimigo. 1 João 5,4 vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo. A nossa fé na palavra dá vitória sobre o mundo, dá vitória sobre esse sistema, onde a Bíblia vai dizer ali em 1 João 5,19 que o maligno aqui, meus amados, ele é o Deus dessa era. Ele opera nessa era por causa da ignorância daqueles que não conhecem a verdade. Porque aqueles que conhecem Jesus se posicionam em Cristo, o diabo perde toda a autoridade. 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas quando aquele que é incrédulo crê em Jesus Cristo, a incredulidade cai por terra e o diabo perde todo o poder sobre essa vida, porque essa vida passa a crer na palavra, crer em Cristo, e o diabo bate em retirada. No versículo 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação é quando você renova a tua mente com a verdade. O capacete protege a cabeça. É quando o diabo não consegue mais entrar na tua mente. A sua mente já firmou na palavra, já firmou no Evangelho. Toda vez que o diabo o acusa e vem o pensamento, você rejeita e você fica com a palavra. Esse é o capacete da salvação. Porque você entende que você está salvo em Cristo, você foi perdoado, você foi justificado. Não é sobre a sua justiça, mas é sobre a justiça de Jesus. E ninguém pode acusar Jesus, porque a justiça de Cristo, ela é perfeita. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ali a Bíblia nos diz, Romanos 8, versículo 1. Continuando aqui, depois do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ali em Mateus, no capítulo 4, você vai ver ali Jesus vencendo a tentação, dizendo para Satanás, está escrito, citando as Escrituras, está escrito, por 3 vezes ali, o diabo se levantou contra a vida de Jesus, Jesus declarou a palavra, citou as Escrituras e o diabo bateu em retirada. Use a palavra, no momento que o diabo acusar você, você declara, Romanos 8,37, eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Quando o diabo acusar você, você cita Salmos 91, versículo 7. 1000 cairão ao meu lado,
10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Você cita ali Salmos, ali 91, no versículo 2, praga nenhuma vai atingir a minha casa, a minha tenda. Por quê? Porque você está em Cristo, você está debaixo da graça, debaixo do favor. Por isso o diabo não pode prevalecer contra a sua vida. Dessa maneira que você usa a espada do Espírito, que é a palavra, ela serve tanto para se defender como para atacar. Quando você repreende o inimigo em nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Quando você cita as Escrituras, quando você declara a verdade da palavra, o diabo perde a força e perde todo o poder. Porque só uma verdade, a verdade é a palavra. E no momento que você firma na palavra, o diabo não tem poder nenhum contra a sua vida. Ele perde toda a autoridade, porque Jesus Cristo bradou: está consumado. Ele venceu o adversário para mim e para você. E através da palavra de Cristo, através da palavra de Deus, em nome de Jesus, nós colocamos o inimigo para correr. E para finalizar aqui no versículo 18, vai dizer: ó, orando em todo o tempo, com todas as orações e súplicas no Espírito. Nós devemos orar no Espírito. Gálatas 5,16 vai dizer: se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós iremos satisfazer os desejos da nossa carne. Então, doutrine a tua mente, meus amados, a afirmar na palavra, e peça para o Espírito Santo conduzir você. Foque a tua mente. Quando você estiver no trabalho aí, comece a meditar na palavra, nos versículos da palavra, comece aí a declarar que você é mais que vencedor. Foque a sua mente na verdade das Escrituras, para você, meus amados, ser cheios do Espírito Santo. Ali a Bíblia vai dizer em Efésios 5,18 que nós não devemos nos embriagar no vinho que a contenda, mas encher do Espírito Santo. E vai dizer que nós somos cheios quando nós começamos a cantar salmos, quando nós adoramos ao Senhor. Então foque a tua mente aí, comece a glorificar o nome de Deus. Dizer que Jesus é bom, que Ele é santo, que Ele é grande. Dessa maneira você vai sendo cheio do Espírito. Romanos 8,26 vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Ele é o meu ajudador, o seu ajudador. Então peça ao Espírito Santo para ajudar você a ficar o dia todo em comunhão com o Senhor, todo o tempo em comunhão com o Senhor. E Ele vai conduzir você até no momento que você estiver dormindo. A Bíblia diz que aos filhos de Deus, Deus dá o sono tranquilo. Deus vai dar o sono tranquilo para você se você pedir a direção do Espírito Santo. Se você entregar o controle, entenda, entregar o controle é comigo e é com você. E o Espírito Santo faz a obra. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Está ali em João, no capítulo 16, no versículo 7 e 8. E para finalizarmos aqui, está dizendo, ó, devemos orar em súplicas no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todos aqueles que creram em Cristo, por todos aqueles que nasceram de novo, por todos aqueles que estão passando por luta, por provações, estão pregando a palavra. Nós devemos, meus amados, como está dizendo o texto, vigiar nisso, vigiar no momento da oração, estar todo momento em sintonia com o Espírito Santo, não distrair, orar sem cessar, como o apóstolo Paulo diz ali em Tessalonicenses: ore sem cessar. Permaneça firme na palavra. Você ora sem cessar quando a sua mente está firmada em Cristo e você está a todo momento falando com Deus. Aí no trabalho, no momento que você está trabalhando, você está falando com o Senhor, glorificando o nome dEle, dizendo que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele pode todas as coisas. Você começa a orar, abençoar o teu bairro, a tua cidade, a tua nação, a sua família, os seus familiares. É dessa maneira, meus amados, que você vai perseverar na oração e orando no Espírito, vigiando com perseverança. Perseverar é ir até o final sem desanimar. Não desanime. Firme na palavra de Deus. A sua vitória está garantida porque Jesus Cristo já venceu a batalha para mim e para você. Efésios 1,3 vai dizer que todas as bênçãos já nos foram concedidas. Então tome posse das bênçãos em Cristo Jesus e viva uma vida abençoada. No meio da luta, no meio da provação, no meio da tempestade, descanse. Jesus está no barco. Faça como Jesus. Na tempestade, ele dormia tranquilamente, porque ele sabia quem ele era. Saiba quem você é. Em Cristo, você é mais que vencedor. Mais que vencedora. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro para que essa palavra
Senhor, ó Pai querido, o Senhor entre no coração de cada ouvinte, que eles venham usar a armadura, que eles venham, Pai querido, viver o novo, que eles venham viver a vida abençoada, a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, capacita cada ouvinte a se posicionar sobre essa mensagem, sobre essa palavra e usar a armadura de maneira correta, para que eles sejam abençoados, renovados, fortalecidos em Ti, na Tua graça e na força do Seu poder. Eu oro, Pai, declarando que as portas do inferno não vão prevalecer sobre os ouvintes. A vitória é sua agora, em nome de Jesus. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Jesus Cristo, Ele é a nossa vitória.